e orar ao Senhor e depois trazer essa mensagem com um tema: e ali pregaram o Evangelho. Esse é o tema da nossa mensagem e é o versículo 7 do capítulo 14, que diz assim: e ali pregavam o Evangelho. Vamos orar? Querido Deus e Pai, mais uma vez nós chegamos diante do Senhor, submisso à Tua vontade, com os nossos corações voltados a Te servir, pedindo, Senhor Deus, que nos use para a glória do Senhor, abençoa-nos, e que tudo, Senhor Deus, que nós falarmos aqui, o Senhor esteja nos dando direção do Espírito Santo, para que falemos da Tua palavra, a verdade da Tua palavra, e nós, ao ouvirmos a Tua palavra, possamos ser edificados com a mesma. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Ali pregavam o Evangelho. Os discípulos de Jesus estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Por isso que terminou o capítulo 13, quando disse que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. E ainda dispostos a obedecerem ao Senhor Jesus plenamente, em todo lugar, em todo tempo. Cheio de alegria, cheio do Espírito Santo, disposto a obedecer todo o tempo o Senhor Jesus. Todo o tempo fazer a vontade de Deus. Mas teriam que enfrentar os opositores que sempre se levantaram contra toda a mensagem que glorifica a Deus e que salva e que transforma o pecador arrependido em uma nova criatura. Então, essa mensagem que glorifica a Deus, que honra o Senhor e que fala ao coração do pecador, e que o pecador sente, que o pecador se arrepende, é chamado a arrepender-se, a converter-se, a buscar Jesus como Senhor da sua vida. Essa mensagem sempre é atrapalhada pelos opositores que se levantam sempre contra. E quando vivemos num tempo com tantas revelações que existem por aí, o capítulo 14 de Atos destaca o valor da pregação da palavra. Nós temos revelações de todo jeito. Os irmãos acham revelações em todos os lugares e as mais diversas revelações. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, no capítulo 14, nós vemos aqui o valor da pregação da palavra. O tema da mensagem permite-nos esboçar aqui 3 pontos para falar sobre isso. Em primeiro lugar, primeiro ponto, em Icônio pregaram com ousadia. Icônio, uma cidade que eles chegaram lá, Paulo e Barnabé, chegando nessa cidade, diz o texto de 14:1, e aconteceu que em Icônio entraram junto da sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Então pregaram a palavra, uma palavra que alcança o coração da multidão. Uma palavra com ousadia, uma palavra que com atrevimento e coragem, eles pregaram assim, dessa maneira, que falaram ousadamente acerca de Jesus. Uma palavra de Deus que não volta vazia, tanto que judeu e grego creram no Evangelho. Creram, receberam o Senhor Jesus como Senhor. Creram em Jesus Cristo como Senhor. Então essa palavra com ousadia pregada em Icônio é uma palavra pregada com trepidez,
sim, trêmulo diante do poder de Deus, e esse poder manifestado aconteceu ali, por suas mãos fizeram sinais e prodígios. Então Deus aprovando tudo, Deus aprovando a palavra, Deus aprovando os homens que se dispuseram a pregar simplesmente a palavra, simplesmente anunciando Jesus. E Deus então, por suas mãos fizeram sinais e prodígios. A mensagem causou divisão. Um grupo de gentios, tendo os seus ânimos acirrados, fizeram motim contra os apóstolos. A palavra de Deus diz, versículo 4, e dividiu-se a multidão da cidade, e era uns pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto de judeus como de gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Esse grupo tinha um propósito de apedrejar os pregadores da palavra de Deus. E sabendo disso, sabendo dessa trama, uma trama dos judeus e dos gentios, então eles fugiram para outra cidade. Saíram de Icônio e foram para Listra. E chegando em Listra, continuaram pregando a palavra de Deus. É interessante nós vermos a vida desses apóstolos. O que acontecia na cidade, a oposição se levantava, eles então ficavam em situações adversas, mas eles saíam dessa cidade e iam para outro lugar, e ali pregavam, continuavam pregando a palavra de Deus. Não tinha tempo ruim, não tinha um Deus que eles falassem, ô Senhor, não dá mais, não tem jeito mais. Eu estou desanimado. Às vezes nós vemos nos flagramos muitas vezes falando para nós mesmos, estou tão desanimado, Senhor, estou tão triste, estou tão isso ou aquilo, mas os apóstolos não tinham isso. Não deu certo aqui, ali no capítulo 3, diz que eles chegaram lá, falaram, foram perseguidos, então diz que levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos, e eles fizeram o quê? Sacudindo, porém, contra eles o pó de seus pés, partiram para Icônio. Então eles não tinham tempo ruim. Estava ruim, estava causando problemas, saía, então vamos para outra cidade. E ali na outra cidade nós vamos tomar precaução, nós vamos tomar o maior cuidado. Não, eles iam direto na sinagoga de judeus, e ali começavam a pregar o Senhor Jesus, a pregar a palavra de Deus. Chegando em Listra, continuaram pregando o Evangelho. Daí nós temos o nosso segundo ponto, que é na cidade de Listra. Em Listra pregaram a conversão dos ídolos ao Deus vivo. Então, o primeiro ponto, em Icônio, pregaram com ousadia, falaram da palavra de Deus, uma multidão se converteu. Daí os opositores se levantaram, saíram de Icônio, foram para Listra. Chegando em Listra, vamos pregar a palavra de Deus. E começaram a pregar a palavra de Deus, mas em Listra eles pregaram a conversão dos ídolos ao Deus vivo. Atos capítulo 14, versículo 14 e 15 diz, e ouvindo porém isso, os apóstolos Barnabé rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo, senhores, que fazeis essas coisas? Nós também somos homens, como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles há. Ou quanto há neles. Então aqui em Listra começaram a pregar a conversão. Olha, abandona essa idolatria. Mas por que faziam isso? Listra tinha Zeus e Hermes, deuses idólatras, deuses que eles idolatravam em Listra. Listra dizia que, a lenda, né, dizia que dois deuses
andavam pelas ruas de Listra disfarçados de seres humanos, e eles viviam cegamente sacrificando a esses ídolos. Então era uma lenda que tinha, olha, 2 anjos, 2 seres celestiais vêm e ficam andando aí como se fossem seres humanos, e isso era por muito tempo. Então tinha na mente aquilo, então eles tinham o templo de Zeus, e eles sacrificavam, levavam sacrifício, faziam oferenda a esses deuses. Então é nesse lugar que o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, chegaram nesse lugar. E quando Paulo e Barnabé entram na cidade, encontram um paralítico leso dos pés, coxo, desde o ventre de sua mãe. Olha como está a situação, olha como Deus cria as situações, olha como os homens que andam na vontade de Deus vão se deparando com situações em que são confrontados com aquilo que creem. Aqueles homens chegaram numa cidade que tinha uma lenda de homens que andavam pela cidade e eram seres celestiais, anjos que andavam. Então eles tinham já, cultuavam Zeus e o outro deuses, tinha aquele culto, né? Zeus e Hermes. E de repente o apóstolo Paulo, depois de muito tempo, entra na cidade, e quando entra, o que eles encontram? Um paralítico, leso, desde o ventre da sua mãe, paralítico. E esse paralítico ouviu Paulo. E aí nós damos graças a Deus pela palavra. Quando Paulo pregou a palavra de Deus, e o paralítico ouviu o quê? Ouviu a palavra de Deus. E Romanos 10:17 diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, Paulo pregou, e Paulo olhou aquele paralítico e disse em alta voz, levanta! E o paralítico saltou e andou. Então Deus mostrou a sua misericórdia, também aprovando com sinais a mensagem da palavra de Deus, por conta de Deus, porque o mensageiro estava anunciando Jesus, o mensageiro estava anunciando a conversão dos ídolos para o Senhor Jesus, para o Deus vivo e verdadeiro. Então Deus faz aquele milagre aconteceu, e aquele homem saltou e saiu andando. E o que aconteceu? Se 2 homens entraram na cidade, e existe uma lenda de 2 anjos que viviam, deu um alvoroço aí. Aí apareceu todo o alvoroço naquela cidade. A multidão idólatra associou os apóstolos aos deuses. Chamaram Paulo de Mercúrio, chamaram Barnabé de Júpiter. O sacerdote chega para sacrificar perante os apóstolos. Trouxe sacrifício, trouxe flores, trouxe tudo. Falou, não, agora nós vamos sacrificar. Esses são os nossos deuses. E precisou então os apóstolos falar, não, chega. O que vocês precisam realmente é se converter. Deixar essa idolatria, deixar esses deuses e se converter ao Deus vivo. Há um Deus, há um Senhor, há um só Deus, há um só Jesus. E esse é o Deus que deve ser adorado, deve ser recebido, deve ser crido de todo o coração. Então, Paulo grita com aqueles homens, o sacerdote chegando para sacrificar, pregam para que o povo deixasse a idolatria e se convertesse ao Deus vivo e Criador, o versículo 15 que nós já lemos. A palavra de Deus diz que quem não crê na palavra de Deus, defende os ídolos. Quem não crê na palavra, quem ouve a palavra e não crê, esses são defensores dos ídolos. Então, eles querem matar e apedrejar, ajuntaram novamente e apedrejaram realmente Paulo e o arrastaram para fora da cidade e, cuidando que ele estava morto, deixaram-o ali num lugar fora da cidade. Os discípulos, vendo que Paulo ainda estava vivo, foram lá, encontraram Paulo, vendo que Paulo ainda estava vivo, então trouxeram para a cidade, na casa deles, e cuidando, e no outro dia, então,
é hora de sair daquela cidade. Os discípulos o levaram para a cidade e no dia seguinte, os discípulos, Paulo e Barnabé, seguiram para Derbe, uma outra cidade. Depois de tantas aflições, perseguições, o que eles fizeram em Derbe? Pregaram o Evangelho. E ali pregaram a palavra. Meu Deus, eu já tinha sido escorraçado de Icônio, tinha sido apedrejado, quase morto em Listra, e agora foram para Derbe. Chegam em Derbe, a primeira coisa que eles fazem, vamos pregar a palavra. Parece assim, não adianta, é como aquela criança que fala, sai daí, quando vê ela está indo de novo, volta aqui, não faz isso, quando vê está mexendo lá. Assim era o apóstolo Paulo e Barnabé. Não adianta impedir que eles vão pregar a palavra. E se pegava eles, fazia tudo, aprontava com eles até o fato de apedrejarem quase morto. E quando soltava aqueles 2 homens, eles iam pregar a palavra. Terceiro ponto, pregando a palavra. A caminhada vitoriosa. Pregando a palavra. E foi uma caminhada vitoriosa. Em Derbe também pregava a palavra, e retornando para prestar conta à igreja. Pregar a palavra na cidade, diz que foi um sucesso a pregação naquela cidade de Derbe. E daí então, é hora de voltar. E aí a gente vê uma coisa interessante, que os pregadores, pessoas que vivem obedecendo a Deus na íntegra, pessoas que reconhecem a igreja como autoridade, que eles falam, vamos até onde dá para ir, anunciar Jesus, que é a nossa obrigação, mas vamos voltar à igreja e vamos contar tudo, vamos prestar conta, vamos falar do que Deus fez, e exortando para que eles permanecessem na fé. Eles voltaram a cada cidade daquela que já tinham passado, mesmo aquela que foram apedrejadas, eles voltaram na casa dos discípulos, sempre animando os discípulos, sempre exortando para que eles permanecessem firmes na fé. E chegando à igreja, onde foram enviados, reuniram a igreja e relataram as grandes coisas que o Senhor fizera por eles. Por isso que o salmista disse, grande coisa fez o Senhor por nós e nós estamos alegres. E esse é o desejo, essa é a manifestação do coração de quem realmente está grato a Deus. Nós temos muitas coisas de chegar diante de Deus e falar, Senhor, grandes coisas o Senhor fez por nós, e nós estamos alegres por isso. Nós estamos felizes porque o Senhor nos salvou, nós estamos felizes porque o Senhor deu nova vida, nós estamos felizes porque o Senhor nos retirou do lamaçal do pecado, nós estamos felizes porque o Senhor nos transportou para um lugar seguro, nós estamos felizes porque nossas vidas estão nas suas mãos, e a tua palavra diz que nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará das suas mãos, porque o Pai que mais deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrebatá-lo da mão de meu Pai. Nós estamos felizes porque Deus nos amou primeiro, nós estamos felizes porque o Senhor Jesus foi na cruz, derramou seu sangue para nos justificar, nos purificar, nos fazer justo diante do Pai. Nós estamos felizes porque Ele nos deu vida eterna, nós estamos felizes porque Ele voltará a buscar-nos, Ele voltará, a promessa dEle diz, o Senhor voltará, Jesus voltará. Eu vou para o meu Pai, mas depois eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Diz João 14, de 1 a 3. Nós estamos felizes e essa era o desejo, a satisfação, a alegria do coração dos apóstolos, mostrando o que Deus fizera com eles e como Deus abriu aos gentios a porta da fé. Como Deus fez isso maravilhosamente bem. Atos capítulo 13, versículo 46 a 48, diz assim, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mister que a vós, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus,
Mas visto que a rejeitais e não vos julgais digno da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, se alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quanto estava ordenado para a vida eterna. Então, olha, nós vemos, a palavra de Deus diz, João 11, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, que essa palavra, essa porta foi aberta, e os gentios abraçaram essa mensagem. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. A palavra de Deus foi pregada e Deus abriu a porta da fé aos gentios e eles creram. E aí então precisava dar satisfação à igreja e por isso voltaram. E se alguém que rejeita, e nós sabemos que há alguém que rejeita, assim como Paulo e Barnabé pregavam na cidade e muitos rejeitavam a palavra. É claro que hoje também, quando se prega, muitos rejeitam, ouvem a palavra, mas rejeitam a palavra, mas muitos creram. E a palavra de Deus diz assim: essa palavra é suficiente para julgar. João 12:48 diz: quem rejeitar a minha palavra já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Essa palavra é suficiente para julgar, essa palavra é suficiente para não pecar. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa palavra também, ela é suficiente para iluminar os meus caminhos. Salmo 119, 105. Luz para os meus caminhos, né? A palavra de Deus. 119, 105. Como que é o Salmo 119, 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas essa palavra é suficiente para nos gerar de novo, gerar uma nova criatura. 1 Pedro capítulo 1, o versículo 23. Olha o que diz 1 Pedro 1, 23. Sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Essa palavra é a palavra de Deus suficiente para nos gerar de novo. É a palavra que Deus abriu a sua boca e falou. É a palavra que Jesus nos deixou para crer nela. E irmãos, nós precisamos compreender que a nossa vida, tudo que nós temos e precisamos, é crer nessa palavra, crer na palavra de Jesus. Nós não duvidamos de nada que Deus possa fazer, de nada novo. Se Ele quisesse fazer, ou se Ele querendo fazer, Ele pode fazer. Deus pode fazer qualquer coisa. Mas a palavra dele para nós está aqui. A palavra dele é suficiente. Suficiente para julgar, para não pecar, para iluminar os nossos caminhos, suficiente para nos gerar de novo, suficiente para nos dar segurança, dar vida eterna, suficiente. É a palavra que diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, palavra viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Palavra viva, palavra eterna, palavra que nunca se acaba, diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Palavra eterna. Então, irmãos, nós temos a palavra, você tem a palavra. Essa palavra está perto
de você, está no seu coração. Então, essa palavra é suficiente. Para concluir, as cidades de Icônio, a cidade de Listra e Derbe, ouviram a palavra. Muitos creram, muitos rejeitaram. E o resultado até hoje é assim. A Bíblia diz em João 3,18, quem crer não será condenado. Mas quem não crer, já está condenado. Não é que será condenado, já está condenado. Então essa palavra é para você crer. Creia nessa palavra. Creia no Senhor Jesus. Quem crer não é condenado. Mas quem não crer já está condenado. Porquanto não creu no unigênito nome do Filho de Deus. É uma palavra, é um desafio para crer. Crer na palavra suficiente. Crer no Senhor Jesus, que é suficiente para nos salvar, para mudar a nossa vida, para tirar o temor, para tirar as dificuldades que nós temos. Creia em Jesus, só em Jesus, como foi cantado nesta noite, só por Jesus. Só em Jesus que nós temos paz. E que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a olhar para a palavra e crer que é uma palavra suficiente, a olhar para Jesus e crer que Jesus é suficiente para tomar conta da minha vida. Nós, ou eu, estou na mão de Deus. Nós como igreja, a sua igreja está nas mãos do Senhor. E Ele é suficiente para cuidar de nós. Amém? Que Deus abençoe.